E pessoal, a monitoria de hoje vai ser uma revisão sobre citoesqueleto, beleza? Primeiro, o que é esse citoesqueleto? Gente, ele é uma estrutura da célula, digamos assim. E ele é filamentoso, ele é formado por várias fibras proteicas, ou seja, feitas de proteína. Estão presentes só nas células eucariotas, tá? Nas células animais. E as funções, as principais, são as estruturais e as dinâmicas. E existem três tipos de citoesqueleto que são os principais que a gente vai estudar no curso, tá? Que são os microtúbulos, que é o mais grosso, os filamentos intermediários, que está ali meio termo, e os microfilamentos, que são os mais finos e os mais abundantes dentro da célula. As funções é organização e transporte interno de estruturas e organelas. Divisão celular, vocês ainda não devem ter estudado sobre divisão celular, só que deixa eu mostrar nessa imagem aqui. As células geralmente, vocês podem ver nessa primeira imagem, são desse jeito aqui, ó. Tem a célula com núcleo no centro, ou perifericamente, não precisa ser sempre no centro o núcleo. Vocês estão vendo que aqui tem uma célula onde o mouse está, que está diferente, está mudada. Aí aqui, nessa imagem de baixo, formou-se uma lâmina no meio da célula. Isso aqui dividiu a célula em duas. Aí aqui, nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo que tem aqui um monte de coisinha aqui no meio, esse material aqui colorido, e tem uns fiozinhos aqui. Esses fiozinhos aqui é esse microtúbulo. É ele que pega o núcleo, digamos assim, e divide o material genético dele em duas partes. Está puxando o material genético dele, um para uma extremidade da célula e outro em outra. Assim que puxa esse material genético, ele vai estar em uma parte em cada lado, certo? Então, cada um desses dois lados vão formar uma nova célula. Então, vai ficar aqui uma célula e outra célula. Assim, é a cicatrização, quando você tem um corte. Como você acha que o corte fecha? Porque as células elas sofrem um processo que chama mitose, que é essa divisão celular aqui, e ela vai se multiplicando até fechar o corte. E aqui que o citoesqueleto, esse microtúbulo age. Também os movimentos celulares, principalmente os pseudópodes, né, em algumas células. Na célula humana, a única aqui que tem esse movimento, que tem um flagelo, que é uma das estruturas que faz com que a célula se movimente, é o espermatozoide. O flagelo que faz ele nadar é movido pelo microtúbulo. É ele que faz essa função do espermatozoide nadar. É um citoesqueleto, tem essa função dinâmica. Citoesqueleto, o próprio nome diz, né, que é um esqueleto. O que o esqueleto faz? Dá estrutura e movimentação. É isso que ele faz. E cito porque é dentro da célula. Então, tudo que vocês já aprenderam que tudo que tem cito tem a ver com a célula, né? Vou passar aqui. Gente, aqui embaixo eu coloquei os principais que eu falei, que são microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Vocês estão vendo aqui que os microtúbulos, eles partem de um ponto inicial. Aí desse ponto inicial vai mandando esses filamentos, esses fios, para todo o corpo da célula. Os intermediários, vocês estão vendo que eles estão concentrados aqui na lateral e na base da célula. Por quê? Vocês vão ver isso aqui. E os microfilamentos estão aqui em volta da célula, porque ele tem uma associação com a membrana plasmática. O que é essa associação? Eles trabalham juntos, entendeu? É graças a ele que a membrana plasmática funciona. Ele que dá o formato da membrana, ele que dá ali a movimentação dela. É tudo graças a esse citoesqueleto, entendeu? Esse microfilamento. E aqui embaixo eu coloquei como que eles são. Aqui embaixo está o mais fino, o intermediário, e aqui um microtúbulo, que é o mais espesso, que é formado aqui por várias moléculas de tubulina. A gente vai ver isso agora. É, Aqui tem um grande exemplo desses microfilamentos aqui, que são proteínas. Gente, a nossa contração muscular só acontece por causa deles. Eles são minúsculos, então bilhões e bilhões desses citoesqueletos fazem ali com que o nosso músculo se contraia. Eu vou explicar direitinho como é que isso funciona, tá? Outro grande exemplo é o que a gente já viu, coloquei até uma imagem que vocês já viram, que aqui é a endocitose ou a exocitose. Lembra que vai para dentro ou para fora.
Essa vesícula aqui, não simplesmente nada até onde tem que ir, que nem aqui do retículo endoplasmático rugoso. As proteínas não vão sair nadando até o complexo de Golgi, não. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo. É como se tivesse um fio invisível aqui, no caso não é invisível, tá? Que está sendo como se fosse um trilho, que essa vesícula está andando por ele até aqui, entendeu? Tudo é desse jeito. E que trilho é esse? É isso aqui, ó. Tá vendo que o microtubo está disperso em toda a célula? Então, é isso que forma esse trilhozinho que faz as vesículas andarem ali sobre ele. Tem algo que eu não falei, só pra ter certeza aqui. Ah, eu esqueci de mostrar essa imagem. Nessa imagem aqui, a gente está vendo como se fosse essa célula aqui. Vocês estão vendo que tem aqui as organelas, tudo bonitinho, só que elas não estão flutuando aqui dentro. Elas estão fixadas, firmes, ou tem alguma coisa que está mantendo elas. E nessa outra imagem a gente vê o que que é. Aqui está uma mitocôndria, que nessa imagem ela está aqui. Vocês estão vendo que tem uma coisinha amarela, não sei que cor é essa, que está prendendo a mitocôndria? É o filamento intermediário, tem essa função. Aqui embaixo vocês estão vendo esses tubinhos amarelos? Que não é, esse aqui é amarelo, né? Eles estão aqui associados à membrana plasmática. E tem esses outros aqui que estão no meio, que são os microtúbulos. Está passando por toda a célula ali, fazendo essa função de transporte, sustentação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ninguém falou nada? Vai que meu áudio está desligado, deixa eu conferir. Sim. Então tá Sim. beleza, gente. Tem até uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, bom dia. Boa noite, né? Esqueci de dar boa noite, gente, foi mal. Falta de educação, né? Credo. De boa. Tipos de citoesqueleto. Que nem eu falei com vocês, existem os três. Então eu vou começar a falar sobre o microtúbulo. Vocês lembram que é um monômero, gente? Vocês têm que ver, vocês vão ver isso o curso todo. Monômero é a molécula pequena que forma a grande. O microtúbulo é uma grande, que é formada pelo monômero, que é essas células menores, essas moléculas menores aqui. Essas moléculas menores é o monômero do microtúbulo, que é a menor parte dele. Esse monômero é o quê? É a tubulina, ou seja, o microtúbulo ele é formado por moléculas aqui de tubulina, que é o nome dela, entendeu? E ele é o mais espesso e também oco. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que ele é oco. E eles são proteicos, como eu já falei, e longos e ocos, né? As funções é sustentação intracelular, ali estando principalmente sustentando as organelas, e também, gente, no cílio, sabe? É ele que tá ali dentro dos cílios, como por exemplo, a gente tem. Tá até aqui. Eu já vou falar dele, tá? Transporte de vesícula, que nem eu falei, que a vesícula não sai nadando aleatoriamente, ela segue um caminho, um trilho, esse trilho é o microtúbulo. A movimentação de cílios e flagelos, que nem eu falei do espermatozoide, que ele faz a movimentação e também dos cílios. O fuso mitótico, vocês lembram que eu falei da divisão celular? O que que faz a célula se dividir no meio aqui? Esses microtúbulos. E está na disposição radial, que ele ia começar a partir de um ponto ali e os microtúbulos vão se dispersando por todo o corpo da célula. Aqui, tem esse exemplo aqui, que o microtúbulo ele começou em um ponto específico e está se dispersando por toda a célula. Aqui é a divisão celular. O que acontece? Esse microtúbulo, ele faz o papel de fuso mitótico. Ele se divide em dois. E ele separa todo o material genético da célula para um lado, para outra, e depois vem aqui uma proteína, que eu vou falar dela depois, que separa a célula. Aqui, gente, são cílios. Vocês não tiveram anatomia ainda, mas vocês vão ver isso. Na nossa respiração, por exemplo, nós temos na traqueia, na garganta, na faringe, até esqueci, desculpa, pequenos cílios. Quando você tosse, por exemplo, esses cílios, eles fazem com que o muco ele vai para cima, entendeu? Ele é responsável pela movimentação dos fluidos e mucos dentro do corpo da gente. Ele se move o tempo todo ali, movimentando muco, fluido, entendeu? Dentro do corpo da gente. Eles estão principalmente ali no trato respiratório e também no estômago, mas vocês vão ver isso com muito detalhe mesmo na parte ali de histologia.
Então não vou falar muito dele agora, não, senão eu vou dar spoiler da parte divertida. E aqui eu tenho um exemplo do funcionamento ali na divisão celular, né? Que aqui, esse vermelho é ele que está pegando o material genético, aqui os cromossomos, e dividindo para um lado e para o outro. Interessante, né? Isso dá uma característica de instabilidade genética. Genética não, desculpa, dinâmica, né? Está se movimentando. E essa dinâmica dele é exatamente essa. Ele pode se alongar ou diminuir, de acordo com a necessidade. Tá? É, agora eu vou falar sobre o transporte e movimentação. Você lembra que eu falei ali que eles estão distribuídos por toda a célula e ele serve como um caminho, um trilho? Essa imagem aqui, gente, está bem ilustrativa, tá? Não é assim não, essas rodinhas bonitinhas que segue esse caminho não, tá? É tudo bem assim, fino, pequeno, embaralhado ali dentro da célula, tá? Então, aqui está o microtubo, um tubo oco grande, e aqui é como se a vesícula, né, ele estivesse indo para onde tem que ir. Como ele, por exemplo, do retículo endoplasmático, tá indo ali para o complexo de Golgi, entendeu? E é isso. Ele faz o papel de ida e de vinda. Sempre assim, nesse caminho aí do microtubo. Eu não vou falar sobre a proteína cinesina e dineína, que eu acho que o Germano ele falou bem sobre isso, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem falar. Aí eu volto aqui e explico sobre elas, tá? Porque eu acho que ele não cobra muito isso, não. Filamentos intermediários. Agora é o segundo filamento, tá? Ele é o que está ali no meio entre o microtúbulo e o microfilamento. Ele é um pouco mais espesso. Ele é formado, diferente do microtúbulo, que é por tubulina, ele é formado por proteína fibrosa. Vocês têm que saber isso, tá, gente? O microtúbulo é formado por tubulina. Filamentos intermediários, por proteína fibrosa. São de vários tipos, depende muito do tecido, como por exemplo, adiposo, muscular. Dependendo muito do tecido ali, isso dá a característica do tipo de proteína que forma ele dentro da célula. Ele fornece resistência à célula. E esse filamento intermediário é o único citoesqueleto que está presente no núcleo, ali aquela dupla membrana que forma aquela carioteca, né? Aquelas membranas que envolvem o núcleo. O Germano costuma cobrar isso nos testes, tá? Qual que é o único tipo que está presente no núcleo, ou a característica dele? É o filamento intermediário. Agora eu vou falar sobre a especialização de membrana dele. Vocês vão ver mais sobre especialização de membrana direitinho em citologia. Só que eu sei que o Germano ele deu uma pincelada sobre o assunto aqui. A especialização de membrana deles são os desmossomos. O que são eles? Eles têm uma função de adesão celular. Eles mantêm uma célula presa à outra. Entendeu? Essa é a especialização. O nome da especialização de manter a célula presa uma à outra é desmossomo. E o que está ali formando esse desmossomo ali, ajudando nessa característica, é o filamento intermediário, ele que atua ali. Aí eu tenho aqui outras imagens que mostram como que o filamento intermediário é disperso dentro da célula, nas laterais, estão vendo? Ele está mantendo fixo uma na outra. E também ali na lâmina basal, que é onde a célula fica ali firme uma na outra. Isso dá uma grande vantagem para a célula porque ela fica resistente à tração, entendeu? E ali à movimentação, então ela fica rígida. Se uma pessoa tiver alguma síndrome que faz com que seja escasso ou não tenha muito desses filamentos dentro da célula, olha o que acontece, ela se rompe facilmente. Qualquer pancadinha ali, qualquer movimento brusco, qualquer coisa faz com que as células ali se rompam, né, uma da outra, separem. Isso é terrível. Microfilamentos é o último, o terceiro, né, mas não menos importante. Ele é composto por filamentos de actina, microtúbulos tubulina, filamentos intermediários por algumas famílias de proteína, né, de filamentos proteicos, e esse aqui é composto por filamentos de actina. Tá? E, gente, a actina, ela é muito presente no nosso corpo, sabe por quê? Que ela é a mais presente, que ela ali, a grande responsável pela formação é do sarcômero.
Sarcômero é ele que é responsável pela contração muscular mesmo, sabe? A gente tem as fibras musculares e dentro das fibras musculares tem fibras musculares menores e menores e menores, vão ficando cada vez menores. Até a menor de todas, que é o sarcômero. Mas eu vou explicar bem sobre ela, então não vou dar spoiler também não. E é o citoesqueleto mais fino da célula. Ele é o mais fininho de todos. Ele tem a função estrutural, ele tem duas funções, que é a estrutural e a dinâmica. Vocês sabem que tudo que tem a ver com dinâmica é relacionado à movimentação, né? O Germano ele fala muito essas palavras assim, mas é bom que vocês já saibam. Vocês procurem saber o que significa. Dinâmica tem a ver com a movimentação. Na função estrutural, ele está distribuído na região cortical, que é o que? Em volta da célula, que nem eu mostrei naquela primeira imagem para vocês. Vou explicar por aqui. Tem a ver com aqui, ele está distribuído na região periférica da célula e também está vendo que ele está dentro dos cílios aqui, que ele também tem ali uma função na movimentação, né? E aqui tá como que é a fibra, o filamento de actina. Ele é bem fininho, tá vendo? Aqui o microfilamento é o filamento e essas bolinhas são as moléculas de actina, né? O monômero de actina. Não é molécula, é monômero. Vamos voltar lá na frente. E ele está diretamente associado na membrana plasmática, que eu expliquei. É ele que dá ali a característica de dinâmica. Ele que faz a membrana plasmática ter vários formatos, como por exemplo o neurônio, que é parecendo uma árvore. É muito bonito uma célula de neurônio. Ele ali é que dá aquela forma para ele, entendeu? É graças a eles que tá ali tem a ver com a forma da célula e também com a movimentação dela e também formam uma zônula de adesão. Essa zônula de adesão é a especialização de membrana. Assim como é o filamento intermediário, ele tem a especialização de manter a célula fixada mecanicamente, encostada uma na outra, presa, ele também ele também participa dessa especialização de membrana para manter a célula presa. Deixa eu ver se eu vou falar mais especificamente sobre aqui. Devo falar. Então, e, e tem a função dinâmica, que é a de locomoção celular, como eu já falei também. A imagem está meio embaçada, mas vocês estão vendo ele aqui disposto ao redor das células e nos cílios. E aqui, gente, aonde ele está, né? Na membrana plasmática. Isso aqui é a membrana plasmática, tá? Porque isso aqui está mostrando todos. Está aqui mostrando o filamento intermediário, mantendo firme as organelas e tudo. Filamento de actina associado à membrana plasmática. E esses verdezinhos aqui, que está passando por toda a célula ali, muito presente na comunicação, principalmente. E agora eu vou falar mais sobre a especialização de membrana dele, dos microfilamentos. A especialização de membrana delas tem a ver com a zônula de adesão. O nome dela é esse, né? Zônula de adesão. É uma junção da célula. Diferente do filamento intermediário que está atuando aqui na junção mecânica, aqui, né? Que está fazendo a célula tocar uma na outra. Ele faz a célula ficar bem junta, próxima, ligada, mas sem tocar. Isso é feito quimicamente, sabe? É como se tivesse substâncias adesivas ali que mantém a célula unida, bem próxima assim, só que sem precisar tocar. Interessante isso, né? Tudo através de química, para vocês verem como que isso é tão importante na célula. Aí eu deixei isso bem explicadinho escrito aqui, tá? De uma forma bem legível para vocês lerem, tal, entender. Aqui tá a zona de adesão aqui, as moléculazinhas, meio que se atraindo aqui. Eu poderia falar dessas outras zônulas aqui, mas vocês vão ver em histologia, então vai ficar um pouco confuso, tá? Então eu vou focar só nesses dois, que é a zônula de adesão e do desmossoma. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? Não? Então vou passar. Não. Então Nossa, fica bom. Tem mais um aqui. O sarcômero que eu falei, você lembra que eu falei no começo sobre a actina que forma ali o sarcômero, que é um grande componente do sarcômero? Que ele que está diretamente ligado à contração muscular. Gente, a fibra muscular é grande, só que ela é formada por vários conjuntos de fibras musculares menores. A fibra grande e dentro dela tá outras fibras menores e dentro de cada fibra dessa tem outras feixes de fibras menores. A forma mais correta de chamar é de feixe, né? Então aqui ela é formada por vários feixes e dentro dela tem vários feixes e assim vai
sendo feita até chegar numa unidade microscópica, que é chamada de sarcômero, é como se fosse a menor fibra. Ele é o monômero do músculo, é ele que forma o músculo. Lembra que o monômero é a menor unidade? Ele é o monômero do músculo, da fibra muscular. Só que do músculo esquelético, tá? Porque nós temos geralmente três tipos de musculatura, que é a estriada esquelética, estriada cardíaca e o músculo liso. Vocês vão ver isso na parte sobre músculo. Mas eu já posso adiantar que o músculo cardíaco é o músculo que a gente encontra no coração. O estriado esquelético é todo músculo que é voluntário, que a gente sabe que vai mexer. Por exemplo, o braço, a perna ali é um músculo estriado esquelético, que a gente tem um controle sobre ele. E o músculo liso é o que a gente não controla, como por exemplo, o intestino, que ele se movimenta sozinho, os pulmões ali, entendeu? O que faz esse músculo, a gente não controla ele, funciona sozinho, entendeu? A gente não precisa controlar ele. Esse é o músculo liso. Mas eu já dou uma adiantagem para vocês não ficarem assim. Né? Como que esse sarcômero funciona? Ele tá aqui, o filamento de actina, associado aqui com a miosina. Eles são dois tipos de monômeros que são associados, a actina e a miosina. A actina é como se fosse ali o corpo da fibra fixo, e a miosina ela fica ali dentro. Se vocês colocarem, tirar do slide e colocar no vídeo, vocês vão ver eu fazendo um movimento com a mão aqui. É como se fosse assim, a fibra, ela tivesse ali contraída. Aí, graças a essa miosina, tem essa coisa de relaxar, entendeu? E contrair. A miosina que puxa o músculo. Só que são bilhões e bilhões de sarcômeros no músculo, então e funcionam todos ao mesmo tempo, assim, quando você quer, sabe? Então, faz com. Esse primeiro aqui, vocês estão vendo um sarcômero relaxado. Vocês estão vendo que tem um espaço? Porque a miosina está relaxada. Só que quando é associada a uma certa molécula, ele vai se contrair. Você sabe qual que é essa molécula que faz o músculo contrair? A gente já estudou isso. Eu quero que vocês me respondam. Qual que é essa molécula que quando entra aqui em contato com a miosina, faz com que ela contraia, que aconteça a contração muscular? Bom, gente, vocês conseguem. Arrisca aí. É o cálcio? Isso aí, garoto. É o cálcio. Quando o cálcio entra em contato aqui com a miosina, faz com que aconteça a contração, entendeu? É como se fosse é como se ativasse a contração. Então a miosina está relaxada dentro dos filamentos de actina aqui, e quando o cálcio entra em contato, é como se puxasse, como se fosse um gancho e puxasse ali. É muito fino, microscópio. Como que movimenta o músculo? Porque são bilhões e bilhões, entendeu? Então são muitos, e isso acontecendo ao mesmo tempo é muito forte. Então, a hora que o cálcio entra em contato aqui com a miosina, causa essa contração. O sarcômero contrai dentro da actina. E quando libera esse cálcio, relaxa, entendeu? É assim que ocorre essa contração. Minúscula aula de hoje, né? Porque é bem básico mesmo, bem de boas. Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Vou passar aqui os slides, tá? Qualquer dúvida. A prova que vai ser grande, né, Rick, dessa vez. Pois é, eu achava que o método de passar era melhor, né? Porque aí ele passava um teste por semana, vocês estudavam só o que tinha que estudar ali, fechou. Agora vai ter que ser como se fosse presencial, vai ter que ser o conteúdo Três todo. conteúdos e uma prova só? Eu também achava melhor antes. Ele nunca fez desse jeito, não, mas foi a primeira vez. Nossa, eu acho que vai ser horrível.